Olá pessoal, como vai? Eu sou a professora Cíntia Pinho e vou dar continuidade à criação do banco de dados que nós modelamos na última aula. Então, esse foi o modelo lógico que nós geramos na última aula. Por enquanto, eu não vou gerar um modelo físico já pronto com os códigos para vocês, porque eu preciso que nesse momento vocês saibam de fato a construir a estrutura do banco de dados criando o código de vocês. Então, nós já criamos um banco de dados, que foi aquele do jornal, em SQL, e nesse momento, esse vai ser o último que a gente vai criar na mão, depois a gente vai aproveitar alguns códigos prontos, né, para criar o banco de dados, mas para isso, vocês precisam saber o que fazer, né, como criar na mão primeiro, né, usando o MySQL. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Habilitar o XAMPP, é a primeira coisa que nós fazemos. Então, tem que estar habilitado tanto o Apache quanto o MySQL. Vamos abrir o prompt de comando. Como o XAMPP ele já está habilitado, tanto o Apache como o MySQL, nós já vamos abrir no navegador o phpMyAdmin, porque a gente vai, porque nós vamos acompanhar nos dois, né, a criação do banco de dados. Então, aqui no navegador, vocês vão digitar localhost. Digitando o localhost, aqui ele vai abrir o painel, né, do XAMPP. E para banco de dados, nós vamos utilizar o phpMyAdmin. Aqui, para abrir o MySQL pelo prompt, a gente tem que sair, né, dessa pasta aqui e acessar a pasta do XAMPP. Então, eu já vou acessar direto. Então, vou dar cd, c, XAMPP, que é a pasta, MySQL, bin. Aí, ele sai, né, dessa pasta e entra na pasta do XAMPP. E aqui eu já posso digitar o comando para entrar no MySQL, que é MySQL com o usuário root, que é o usuário que me dá acesso total ao banco de dados. A versão que nós estamos utilizando é o MariaDB. Como vocês podem ver, aqui o nosso último banco de dados foi o jornal, né, que nós criamos, ele ainda está aqui, e hoje nós vamos criar esse da produtora de vinhos. Então, vamos ir relembrando já alguns comandos. Em paralelo, eu deixei com vocês, né, esse material aqui que vocês também podem ir acompanhando em paralelo. Então, esse é o nosso objetivo, chegar nessa modelagem aqui no MySQL. Eu deixei esse material informando aqui sobre os comandos que nós estamos utilizando. Então, nesse momento, na criação da estrutura do banco de dados, nós estamos usando os comandos DDL, que é Data Definition Language, que é o comando create, alter, drop, né? São só o rename, o show, são comandos que nós estamos utilizando só para ver a estrutura do banco de dados, tá? Então, os comandos DDL é só para a estrutura. Depois, quando a gente começa a inserir os dados, quando nós conseguimos alterar, deletar dados cadastrados, aí a gente passa para o Data Manipulation Language, então, que é o DML. Vai ser o insert, update, delete e, por fim, o select depois, que está dentro desse. Nós vamos utilizar bastante também. Tá? Então, por enquanto, estamos utilizando o comando DDL, que é o que nós vamos utilizar na aula de hoje. Tudo bem? Então, eu vou deixar aberta a modelagem que nós fizemos na última aula, porque eu vou olhando por aqui. E para vocês relembrarem a estrutura, vocês também podem olhar por esse material, né? Eu deixei a sintaxe dos comandos DDL aqui para vocês utilizarem. Deixei vários exemplos, né, de comando de select. A gente vai usando ao longo das aulas e aqui tem todos os comandos que nós vamos utilizar para criar, né, o nosso banco de dados também. Então, vocês podem utilizar tanto por esse material aqui do Word, quanto olhando a modelagem de vocês, tá bom? Então, vamos começar criando o nosso banco de dados. Então, aqui, ó, se vocês olharem o passo a passo que eu tô deixando com vocês, tem aqui, que é o Create Database Produtora Vinho.
Então, acabamos de criar o banco de dados. Depois que nós criamos o banco de dados, precisa colocar ele em uso, porque como vocês estão vendo aqui, tá none, tá vazio, né, a nossa versão. Então, use produtora vinho. Então, o produtora vinho, ele passa a ficar selecionado e aí nós vamos criar a nossa primeira entidade. Lembrando que nós começamos sempre pelas entidades que não têm chave estrangeira. Então, nós vamos começar pela região. Tá? Então, esse vai ser o primeiro que nós vamos criar. Então, vamos começar pela região. Então, create table região, que é o nome da minha tabela. Abre o parênteses, dá um enter. ID região, que é do tipo inteiro, alto, incremente, para ele ir contando automaticamente, e ele também é primary key, certo? Outro campo que nós vamos criar é a descrição da região, então, ou só região, tanto faz, né? Então, descri região, que também é do tipo varchar. Nós demos aqui na nossa modelagem o tamanho 50 para descrição da região. E outra coisa que nós podemos colocar é um campo obrigatório. Para ele ser um campo obrigatório, a gente vai colocar como not null. Porque aí quer dizer que ele é obrigatório, ele tem que ser preenchido obrigatoriamente pelo usuário. Então, é isso, só para a tabela região são só esses dois campos. Então, para encerrar, eu fecho o parênteses que eu abri aqui e o ponto e vírgula. Então, create table, nome da tabela. Então, os dois campos aqui com os dados que nós criamos. E aí, é só executar. Então, como vocês estão vendo, já foi criada a primeira. Vocês podem dar um comando show tables para ele mostrar que já foi criada uma tabela. E se vocês quiserem ver a estrutura, é o comando describe região. E aí vocês conseguem ver a estrutura da tabela. Então, ó, ID região do tipo inteiro, ele pode ser nulo? Não, não pode ser nulo, assim como a descrição da região. O ID é chave primária e como extra a gente tem um auto-incremento aqui para ele. Aqui também, se vocês apertarem o F5 para atualizar, ele já vai mostrar a produtora de vinho e mostra, inclusive, a tabela da região que nós acabamos de criar. Agora, vamos para a próxima tabela, olhando aqui na nossa modelagem, a tabela produtores, ela tem como chave estrangeira a região, então essa eu já posso criar também, porque eu já tenho a tabela região. Então, ela pode entrar aqui como chave estrangeira no produtor. Tá? Então, para quem preferir acompanhar o passo a passo tá aqui também. E aí, vocês vão colocar lá o create table produtor, abre parênteses. Vamos criar o produtor ID, que é do tipo inteiro, primary key, auto, increment, vírgula, sempre a gente coloca uma vírgula para dizer que vai vir o nome do campo, o nome do produtor, que vai ser do tipo varchar, vamos colocar 50, sei, acho que foi isso que nós definimos aqui, ó, nome do produtor, tamanho 50, aí tem a morada do produtor, do tipo varchar, do tipo 50, tamanho 50 também, telefone, também do tipo varchar, 15 é o suficiente para o telefone, e-mail, do tipo varchar. No e-mail, aqui vai ter um detalhe, porque além dele ser varchar, para o e-mail, nós também vamos dizer que ele é único, que ele não vai poder se repetir no cadastro. Então, a gente vai colocar um extra aqui para ele, que é o tipo de campo unique também, para o e-mail. Então, terminei de criar todos os campos, né, que são próprios dele. Agora, nós vamos criar
a chave estrangeira. Então, criamos primeiro o campo para ligar, que é o código da região. Tá? Então, o código região, ele tem que ser inteiro, assim como o campo da outra tabela, ó, a região, ela era inteira, então, esse campo aqui, ele tem que ser do tipo inteiro também, senão eu não consigo conectar as duas. Então, já criei e agora eu vou conectar. Para conectar, o código tá aqui também, ó, vou utilizar o foreign key. Eu ainda não estou utilizando o constraint aqui para fazer a chave estrangeira, eu tô fazendo o mais simples possível, mas depois a gente vai fazer a referência aqui, de modo que se ele apagar numa tabela, ele apaga na outra. Mas por enquanto nós vamos fazer da forma mais simples. Então, foreign key. Cuidado, vocês costumam errar bastante aqui nesse momento, erro de digitação, né, da chave estrangeira. Então, foreign key. Aí é o campo dessa tabela, então eu vou ligar o código da região dessa tabela, que ele é referente, então a gente usa referências. Qual tabela que eu tô querendo conectar? Com a tabela região. Qual o campo da tabela região que vai fazer referência com ele? O ID da região. Então, vocês vão colocar ID região. Tá? Então, basicamente é isso, ó, foreign key. Código da região dessa tabela é referente à tabela região e o campo ID região da outra tabela. Então, terminando, agora eu preciso fechar esse parênteses aqui de cima e colocar o ponto e vírgula para indicar que eu acabei. Então, já foi criado. Se eu der um comando describe aqui no produtor, vocês já vão ver a estrutura dessa tabela, inclusive já aparece a chave estrangeira aqui. Aqui no PHPMyAdmin, se vocês atualizarem, vocês vão ver que já vai aparecer também o produtor. E se formos aqui no nosso desenhador, ó, vou selecionar o banco de dados todo, vocês vão vir aqui em mais, e no desenhador, vocês já vão conseguir visualizar que eles realmente estão conectados, ó, que o produtor, ele já possui, né, ele tem que possuir uma região, aqui, ó. Então, já tá certinho essa parte. Então, vamos criar os próximos agora. Então, o próximo, para criar, nós já podemos criar o vinho, porque nós já temos o produtor. Então, vamos criar a tabela do vinho. Então, se vocês forem, vocês podem também continuar seguindo o passo a passo aqui. Então, create table vinho. Então, vamos criar a tabela do vinho, abre parênteses. Então, o vinho vai ter o ID, vai ser do tipo inteiro, primary key, auto, increment. Tem o nome do vinho, que é do tipo varchar. Vamos colocar uns 30, 20, acho que pode ser pouco, dependendo do tamanho do vinho. O ano do vinho pode ser do tipo inteiro. A cor do vinho é do tipo varchar. Podemos colocar 15 mais ou menos. O grau do vinho, a gente vai colocar como decimal 7,2, assim como definimos aqui no BR modelo, ó, decimal 7,2 no grau, né, para seguir com a nossa modelagem. Além do grau, a gente tem o preço do vinho, é isso. Temos o preço do vinho, que também é do tipo decimal, 7,2.
código, vinho, a cor já criamos, o ano foi criado, o grau do vinho, preço. Então, já criamos todos os campos, agora vamos criar a chave estrangeira, que é o código do produtor. Então, o código do produtor, ele tem que ser do tipo inteiro, assim como aqui na outra tabela, ele era inteiro também. E aí, nós vamos fazer a conexão dele, certo? Então, vai ser foreign key. Então, nós vamos dizer, vamos fazer a conexão dele. Então, como que ele está escrito aqui? Então, é código produtor dessa tabela, entre parênteses, depois referências, qual tabela? Tabela produtor. Referente à tabela produtor, qual campo da tabela produtor? Produtor ID. Então, ele é relacionado com produtor ID. Aí, sempre confirma, né, se vocês escreveram certinho, se não esqueceu, né, nenhum campo. E aí, terminando, eu vou fechar o parênteses aqui de cima e coloco o ponto e vírgula. Então, terminei mais uma tabela, dá o comando describe aqui, vinho, para ver se está tudo certo. Ó, ele já mostrou aqui a chave estrangeira. Se vocês derem comando show tables, vocês já conseguem ver as 3 tabelas que foram criadas. Aqui, se vocês atualizarem, vocês já vão ver que já vai ter 3 tabelas, certo? Então, eu tenho o produtor e tenho o vinho, já as 3 conectadas, e agora só vai faltar a casta. Então, para nós criarmos a casta, a gente não vamos criar a casta vinho primeiro. Primeiro tem que ser a casta, porque essas duas aqui vão ser chaves estrangeiras, né? Então, eu vou criar primeiro essa entidade da casta. É a primeira que nós vamos criar. Então, create table casta. Aí vai ter o code casta, que vai ser do tipo inteiro, primary key, auto-incremente. E vamos ter a própria casta, que vai ser do tipo varchar. Pode deixar 50, né? Vai estar sobrando. Então, basicamente, essa daqui não tem chave estrangeira, então nós não vamos precisar criar. Aqui nós só vamos fechar o parênteses e colocar o ponto e vírgula. Então, criei mais uma tabela. Se eu der aqui, describe casta, ele já vai mostrar. E se eu der um show tables, também ele já mostra que as 4 tabelas só falta criar a casta vinho, tá? E seguindo aqui, então, create table casta vinho, abre parênteses. Então, vamos criar primeiro esses 2 campos. Então, code vinho, que é do tipo inteiro, code casta, que é do tipo inteiro também. Agora, nós vamos conectá-lo com as outras 2 entidades. Então, vamos fazer foreign key do código do vinho dessa entidade, que ele é referências. Aí, a gente, para olhar sempre como que nós criamos, ó, o vinho a gente criou como vinho ID na outra tabela. Então, é referências à tabela vinho, e lá a gente criou como vinho ID. Aí, terminando, a gente vai conectar a casta agora. Então, foreign key, aí o código casta dessa tabela, que ele é referências à tabela casta, e lá na tabela casta, que nós já criamos, só atualizar, aqui é uma outra, vocês podem ir olhando lá pelo próprio, vocês podem ver, ó, que como eu não conectei a casta ainda, ó, por enquanto ela tá desconectada aqui. Então, agora que a gente vai conectar o vinho com a casta, vocês vão ver que agora eles vão se conectar através porque ele vinho com a casta, ela é uma relação muitos para muitos, e aí nós vamos criar a entidade aqui do meio. Então, ó, o código casta na tabela casta,
Então, vamos colocar. Então, ele ficou como código casta também. E aí, terminando de fazer a referência, fecha parênteses, né? Ponto e vírgula, criamos. E aí, eu atualizo aqui. Então, agora vocês já podem ver, tá pronto a estrutura do meu banco de dados. Então, já criei a região, já criei o produtor, já criei o vinho, a entidade casta vinho, né, aqui, e a casta. Então já tá tudo certo agora, em 2 chaves estrangeiras, e basicamente era isso, tá? Esse exercício. Tá? Então, esse era o nosso objetivo. Aqui vocês podem dar também um describe na tabela casta vinho, que ela só tem chaves estrangeiras. Se vocês derem o show tables, vai mostrar 5 tabelas. E aí, como eu sempre peço para vocês, eu quero o código que vocês fizeram. Então, vocês vão clicar com o botão direito do mouse aqui, vão vir em editar, selecionar tudo, vão abrir um bloco de notas, vão colar para mim esse código aqui no bloco de notas. Aqui eu já selecionei tudo e agora clicar com o botão direito, editar, copiar. E vocês vão colar agora no bloco para me enviar esse exercício, tá? O exercício de hoje. Vocês vão enviar lá pelo Edmodo, tá? Então, tá tudo aqui. Então, é só salvar. Vocês vão salvar numa pasta junto com os exercícios. Então, eu criei aqui uma pasta chamada Produtora Vinho. Então, esse daqui são os comandos DDL. Vocês vão salvar assim, como comandos DDL. Vão salvar. Dentro da pasta, o que tem aqui por enquanto? Dentro dessa pasta, tem as 2 modelagens, tem o conceitual, o lógico, o comando DDL, e agora vai ter o banco de dados que eu vou ensinar vocês a exportar. Tá? Então, o nosso banco de dados está pronto. A aula que vem nós vamos fazer uns inserts, né? Vamos inserir os dados. E aqui, o que vocês vão fazer? Vocês viram que já está selecionado todas as tabelas aqui. E aí, vocês vão vir em exportar o banco de dados. Vocês vão fazer a exportação personalizada e vão marcar para mim o ADD Create Database, para não dar problema na hora de importar depois, para ser mais rápido. E vão executar. O meu aqui, no caso, ele executa e vai direto para a pasta Downloads. Então, eu vou lá na pasta Downloads, pego o arquivo que eu acabei de baixar, ó, Produtora Vinho, é o do tipo SQL. Vocês vão copiar e vão salvar aqui dentro. Vão compactar essa pasta Produtora Vinho e vão me enviar. Tá? Então, basicamente, é isso aqui da produtora. Então, esse exercício, na aula que vem, nós vamos fazer as inserções dentro desse banco de dados. Tá? Qualquer dúvida, vocês tiram comigo na semana e até a próxima aula.